ok? Os outros que chegaram aí, sejam todos bem-vindos, que chegaram por último, né? O Francisco Pereira, Kelly, ICE é presidente Dutra, não sei qual das ICE, não sei se é a primeira, a segunda, a terceira, não tá dando pra ver direito, mas sejam todos bem-vindos. A Neidinha também acabou de entrar. E vamos hoje falar sobre família, né? Mais uma vez, um pouco da nossa meditação no assunto bem complicado hoje, né? Que é família. Não era para ser tão complicado, mas tem se tornado as inúmeras coisas que nós temos absorvido para os nossos lares. Isso tem prejudicado a convivência entre famílias, a convivência entre os membros ali, a convivência da família para com Deus. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre sobre esta dádiva que Deus colocou em nossas mãos, que é a família, tá bom? Então eu vou ler um texto que eu não vou, na verdade, eu não vou aplicar o contexto em si, embora alguns não gostem desse tipo, mas eu vou usar um versículo ou dois para expor a questão de estar Jesus conosco hoje na nossa casa e na nossa família, como nós temos vivido no que diz respeito a isso. O versículo está em Lucas, capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Lucas 19, 5 e 6. Que Deus em Cristo possa estar se abençoando os irmãos. Vamos falar sobre esse contexto família, né? Sobre a família hoje, família cristã, tá bom? Vocês que chegaram agora aí ao Lucas capítulo 19, versículo 5, Isailton, né, que chegou agora, Adriana Lima também, esse último do Instagram, não sei quem é, Toys 3, não sei quem é, mas eu quero também a irmã Cipriana lá de Pedreira, seja bem-vindas aí no Facebook. Vamos lá? Lucas capítulo 19, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e recebeu-o alegremente. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos fortaleça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido e santo, obrigado, Senhor eterno, pela porção da tua palavra lida. Senhor, nos alegra, Senhor, saber que estamos assim mesmo distante com este momento de reunião para te cultuar. Nos alegra, Senhor, saber que o Senhor tem nos permitido momentos assim para louvor e glória do teu santo nome. Nos ensina, Deus eterno, Deus supremo, a preservar estes momentos, ó Deus, a valorizar este momento na tua presença, juntamente com a igreja do Senhor, para que possamos ser edificados com a palavra de Deus. Nos ajude a nossa família, ajude cada membro, ó Deus, em particular, que o Senhor Deus seja com cada um, fortalecendo ricamente para o louvor e glória do teu santo e excelso nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Graças te damos como imerecedores, que recebemos tamanhas dádivas de ti. Obrigado por tudo, Deus eterno, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos que estão entrando agora aí, sejam todos bem-vindos, né? Muitos que acabaram de entrar agora no Facebook. Irmãos, falar sobre família, né? A família cristã, ela é uma parte da igreja, nós sabemos disso. E com o passar do tempo, né? Com o passar dos dias, é um grande desafio para um líder, para os cristãos, na verdade, de todos os lugares, apresentar uma família ao Senhor de um modo satisfatório, uma família completa, né? É muito difícil isso. E é difícil também, meus queridos e amados irmãos, para muitos cristãos hoje ter uma família saudável, porque tem abandonado, infelizmente, a base, o alicerce da família cristã como parte da igreja.
Nós falamos um pouco sobre família, sobre instruções dadas à família, usando o texto de Deuteronômio, quando Deus fala na lei que aquilo que hoje te ordeno, tu inculcarás na cabeça do teu filho. E nós vemos ali as instruções de Deus de como deveria ser. E o ser humano, o cristão, ele é falho na aplicabilidade destas normas bíblicas que Deus tem atribuído, que Deus tem direcionado ao seu povo para que o povo faça. O cristão tem sido omisso, tá? Nós líderes familiares estamos sendo omissos quanto a isso. Os pais têm sido omissos, os filhos têm sido omissos. Nós temos sido cristãos que temos nos omitido dos nossos deveres como crentes dentro do nosso próprio lar. E uma das coisas bem complicada, meus amados irmãos, é que nós, infelizmente, não temos deixado Jesus entrar em nossa casa, tá? Por que eu estou falando isso? Não se pode, meus amados irmãos, ter uma família feliz se Jesus Cristo não está no lar. O Evangelho de Lucas fala aqui no texto que foi lido em Lucas capítulo 19, 5, que aquele homem, quando Jesus fala com Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa, descansar na tua casa, entrar na tua casa, e Zaqueu recebeu ele ali alegremente. Irmãos, uma família, ela jamais será contente, tá? Ela jamais será alegre se Jesus Cristo não estiver no controle de sua família. A família, ela pode ter o básico físico para sobreviver: comida, roupa, calçados, dinheiro no banco, casa boa, carro do ano, moto, o que for. Mas a felicidade, se Cristo não habitar no contexto familiar, a verdadeira felicidade jamais vai emanar no seio desta família. Então precisamos ter bastante cuidado quanto ao que diz respeito de Jesus, se Jesus realmente tem entrado na minha casa, se Jesus realmente tem feito parte da minha família, porque muitas pessoas hoje, meus amados irmãos, têm dito isso: Jesus, Senhor, cuida da minha família, Senhor, entra na minha casa, pede a proteção de Jesus no seu lar, pede a proteção de Jesus para a sua família. Não é errado você pedir a proteção de Jesus para a sua família. Não é errado você pedir a Cristo que guarde os seus familiares. Não é errado. Porém, meus queridos e amados irmãos, existe uma grande diferença entre pedir para Cristo guardar a minha família, entre pedir para Cristo habitar no meu lar, e também existe uma grande diferença entre isso e viver com Cristo dentro da sua família. Porque muitas mães, infelizmente, ou alguns pais, querem que os seus filhos vivam conforme as Escrituras Sagradas. Mas os próprios pais não são o exemplo para que os seus filhos sigam. Muitos filhos querem que sua mãe seja uma serva de Deus, mas os filhos, pelo seu testemunho cristão, não têm convencido a sua mãe a seguir a Cristo Jesus. Então tem se tornado uma contradição naquilo que você pede e aquilo que você faz. Porque quando nós falamos, meus queridos e amados irmãos, de receber Cristo em nossa casa, eu estou falando isso para cristãos. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o escritor de Apocalipse, inspirado por Cristo Jesus, o apóstolo João ali, inspirado pelo Espírito Santo na sua revelação na ilha de Patmos, ele escreve a carta para as igrejas. Ele está escrevendo para cristãos, quando Cristo diz assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É uma advertência para cristão. É uma advertência, é um alerta para cristãos que Jesus Cristo está falando. Ah, pastor, mas o cristão não tem Cristo na sua vida, na sua casa. O cristão, ele é salvo por Cristo Jesus. Ele recebe a salvação por meio de Deus. Porém, meus queridos e amados irmãos, o praticar essa salvação, o desenvolver essa salvação no dia a dia, não tem sido um hábito na vida de muitos crentes. O desenvolver a
o desenvolver a santidade no meio da família não tem sido um hábito de muitos cristãos. E por isso que Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Não é esse texto ali, João não está falando em um evangelismo para descrentes, não. Jesus Cristo está falando de alguém que já tem intimidade com Ele, que no momento as portas estão fechadas. Cristo não está habitando no contexto familiar, não está habitando ali na sua casa. E nós, como cristãos, precisamos ter consciência disso. Cristo tem habitado em minha vida, Cristo tem morado na minha casa, porque eu peço todo dia para Cristo morar na minha casa. Eu rogo todo dia a Deus para guardar a minha família, mas será se a minha família tem sido... Será se nos meus dias dentro da minha casa tem sido um lar habitado por Cristo Jesus? Tem sido um lar em que Cristo tem repousado, em que Cristo tem me ensinado a ser um cristão dentro da minha própria casa? Como nós falamos na reflexão passada sobre família, muitas pessoas super crente na igreja, muitas pessoas vai aí para os seus cultos, vai para as suas missas, né, os católicos, e na igreja são super santos, os crentes super santos, mas quando chega em casa é um mau humor terrível. Quando chega em casa é briga. Quando chega em casa é desavença com os pais. É os pais irritados com os filhos. Então, será se Cristo tem habitado nessa família? Será se Cristo tem se tornado o centro desta família? Será se Cristo tem vivido no lar desta família? Porque enquanto alguns estão lá na igreja, lá tá bom demais, é crente... top de linha ali, exageradamente cristão, é um católico também, né? Tô na igreja, eu tô de bem, mas na sua casa, meu querido, será se você já se encontrou com Cristo realmente? Será se você já se encontrou com Cristo a ponto de fazer com que Cristo venha se tornar, dentro do seu lar, o centro das atividades na sua casa? Eu não estou dizendo aqui que o cristão não briga, tá? Porque depois eu não vou mentir por aí e dizer: eu nunca briguei com a minha esposa. É mentira, eu vou estar mentindo isso. Eu vou estar mentindo, porque uma hora ou outra a gente discute, a gente discorda de alguma coisa, a gente faz alguma coisa que não agrada ao outro. Todos nós não somos santos. Nós passamos por isso, por dificuldades familiares. Mas é diferente, meus queridos e amados irmãos, uma briga, uma discussão entre família, uma desavença entre família, é diferente da falta, é diferente da ausência de Cristo dentro do lar. Você nunca vai ver uma vida 100%, sem briga, sem discussões. Mas precisamos entender que Cristo precisa nortear as nossas atitudes dentro da nossa própria casa. Nós precisamos tomar atitudes dentro dos nossos lares como cristãos. Você quer que seu filho se converta, porém você é uma mãe que não revela um testemunho cristão que venha satisfazer a vida do seu filho. Você quer que sua mãe se converta, mas você dentro de casa é um bicho bruto, ignorante, que responde sua mãe com palavrão, que não ajuda sua mãe dentro de casa em nada. Aí você quer que sua mãe seja transformada, sendo que você não tem dado um testemunho de humildade cristã dentro do seu próprio lar. Quando Zaqueu estava em sua casa, Zaqueu era um dos cobradores de impostos, né? E Zaqueu na sua casa provavelmente não tinha alegria. Porque ele era ladrão, né, na boca de alguns. Na boca de alguns, Zaqueu era publicano, né, aquela pessoa repugnante aos olhos dos judeus. E talvez dentro de sua casa ele não tinha alegria com os recursos que ele tinha adquirido. Talvez dentro de sua casa ele não tinha o prazer de saber o que era a verdadeira felicidade, até que um dia, como diz o texto, e disse Jesus: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu ele
alegremente. Irmãos, talvez tem muita casa hoje que tem tudo. Tem 1, 2, 3 carros na garagem, conta no banco, tem um trabalho excelente, tem filhos bonitos, um esposo bonito, uma esposa bonita, mas não vive uma vida feliz. Não vive uma vida de prazer. Tem vivido status, tem vivido simplesmente por viver dentro da sua própria casa, mas é infeliz, é depressivo. A falta do habitar de Cristo nesses lares faz com que as pessoas se tornem pessoas rancorosas. Cristo, ele nos alegra, Cristo, ele é a força que nos dá, que nos motiva a caminhar. O Espírito de Deus que habita nas nossas vidas é o motivo que nos faz prosseguir neste mundo tão tenebroso. Então as nossas famílias, elas são atacadas constantemente, tá? Diariamente as nossas famílias são atacadas, e o ambiente em que nós vivemos, às vezes Cristo não tem não tem participado, porque o viver no ambiente familiar juntamente com Cristo, precisamos colocar em prática os ensinamentos de Cristo Jesus, e podemos afirmar que Cristo só vai estar de fato na nossa família, dentro do nosso lar, quando nós obedecermos aquilo que Ele nos ensina, quando nós vivermos aquilo que Ele nos ensina, quando nós estivermos, meus queridos e amados irmãos, preenchidos da Sua palavra, porque, meus queridos e amados irmãos, é inaceitável, tá? É inconcebível que alguém pregue paz, que alguém fale de paz, que alguém fale de amar as pessoas, se dentro da sua própria casa você não consegue ter paz com a sua esposa. Se dentro da sua própria casa você não consegue ter paz com seu filho, se dentro da sua casa você não consegue ter paz com as pessoas que ali estão, então não tem como, é contraditório falar de paz, se dentro da sua própria casa você não consegue, meus queridos e amados irmãos, ter paz. Se dentro da sua casa você não consegue, meus queridos, viver em paz com a sua família, em paz com o seu filho. Quando o amor, meus queridos e amados irmãos, quando ele vem no contexto familiar, vindo da parte de Cristo, tá? Ele vem com uma forma de correção, ele vem com uma forma de ajuda para a amada igreja, para os irmãos que estão passando por dificuldade. Devemos, meus queridos e amados irmãos, deixar que Cristo entre em nossas casas, não apenas no falar, no nosso pedir. Ah, Senhor, entre na minha casa, como diz a música de Regis Danese, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Não é somente pedir que Cristo entre na nossa casa, mas é viver com Cristo na nossa vida, é viver com Cristo no nosso lar, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o seu esposo aí, com o seu sogro, com a sua sogra. Você precisa aprender a amar a sua sogra, porque sogra também é família, querendo você ou não. Sogra é família, cunhado também é família. Não sei onde que tem isso, mas cunhado é família, tá? Então precisamos aprender a amar essas pessoas, porque você não pode falar de um Cristo que é o Rei da Paz. Você não pode pregar o Cristo da paz se você não tem paz com os membros da sua casa. Não adianta você ir para a igreja, participar do culto, louvor, adoração, se sentir excelente na igreja. Na igreja é o único lugar que eu me sinto bem, porque lá em casa tá um problema. Eu vou para a igreja para me refugiar, porque lá em casa estou com problema com os meus pais. Espera aí. Não é errado você ir para a igreja, não é errado, tá? É certo você ir para a igreja. Agora, você precisa ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus,
se refugiar na palavra de Deus e colocar em prática a palavra de Deus, porque ela manda você amar as pessoas que estão ao seu redor. Então a sua família só vai ter paz quando você estiver vivendo os ensinamentos de Cristo Jesus. É como o irmão James está dizendo aqui, a grama do vizinho é sempre a mais verde. A gente sempre acha que o vizinho, a família do vizinho é perfeita. A gente sempre acha que a família do vizinho não tem discussão. Outra vez uma irmã que disse, né, pastor, eu pensei que vocês não brigavam, porque eu vejo vocês assim tão... Diz quem dera, minha irmã, a gente discute como toda família tem suas discussões, amados irmãos. Todos nós somos falhos, não existe uma família 100% perfeita, não existe uma família... Se você vê alguém pregar, dizer que a família é 100% perfeita, que a sua família não tem defeito, cuidado, desconfie, não é verdade, não é verdade. Até a própria família de Cristo tinha suas desavenças, eles não acreditavam em Cristo, eles desconfiavam do ministério de Cristo, tá? Os irmãos deles, de Cristo, eles não aceitavam o ministério de Cristo. Então, tal que eles vieram um período em que Jesus estava, eles vieram para chamar Jesus quando Jesus estava realizando milagres. Então, meus queridos e amados irmãos, precisamos ter bastante cuidado com isso, com a nossa família, como nós temos ensinado a nossa família. Você que é cristão, essa palavra é para você que é cristão, tá? Eu não estou pregando para descrente, mas você que é um cristão, que crê em Cristo Jesus, como tem sido teu comportamento na tua família? Você precisa se tornar um exemplo para a sua família. Você precisa se tornar um exemplo no seu lar. Você precisa ser alguém dentro da sua casa. Embora, meus queridos e amados irmãos, você tenha defeitos, que não há ninguém perfeito, como já disse, mas a verdade que precisa reinar dentro da sua casa é a verdade bíblica. Os ensinamentos que precisam reinar na sua casa são os ensinamentos bíblicos. Porque no dia da adversidade, quem vai te socorrer não vai ser o seu psicológico, porque o seu psicológico é fraco. Numa quarentena como essa, não vai ser o psicológico das pessoas, porque o psicológico de vocês são fracos. O que vai nos sustentar é a palavra de Deus, é a graça de Deus, é o ensinamento bíblico que Deus tem nos proporcionado, que Deus tem nos alimentado por meio da sua palavra. Então a família, meus amados irmãos, ela precisa estar alicerçada em Cristo Jesus. A família, como parte da igreja, ela precisa estar buscando Cristo Jesus dia após dia, com alegria. Porque senão, não basta você falar de paz, você não tem autoridade para pregar sobre amor, se dentro da sua própria casa você vive mal-humorado, se dentro da sua casa você vive brigado com a sua esposa diariamente, se dentro da sua casa durante o mês você passa 28 dias brigado e 2 dias em paz. Então não basta você cantar paz, você não tem motivos para cantar paz para os outros, se dentro da sua própria casa você não consegue manter a paz, se dentro da sua própria casa você não consegue manter a ordem. Então não tem como você falar de amor, do amor de Cristo para as pessoas, da paz de Cristo para as pessoas, se dentro da sua casa você não tem vivido paz. Se você tem passado por dificuldades, se você tem passado por momentos de tribulação, não se apavore, como disse Cristo, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Precisamos, meus queridos e amados irmãos, neste momento de brigas internas na família, buscar recorrer ao Senhor. Pedir ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça, para que possamos ser alimentados com a palavra de Deus e assim poder abençoar outras famílias. Que eu e você, nós crentes em Cristo Jesus, você que ainda não é crente, mas que conhece as verdades bíblicas, embora não tenha entregado a sua vida a Ele, você precisa primeiramente entregar a sua vida e viver conforme as Escrituras nos ordenam. Porque estamos passando por problemas nacional, mundial, e dentro da nossa própria casa nós precisamos ter famílias firmes para vencer isso. Porque se a nossa família está em tribulação, aí vai desmoronar muita coisa. Porque o mundo está em tribulação, o mundo está em pânico, o Brasil está em pânico, o nosso estado está em pânico também, a nossa cidade também está em pânico.
A sua cidade também está em pânico, embora não tenha, talvez não tenha caso dessa Covid aí, mas você já está pensando, meu Deus do céu, quando chegar aqui, o que vai fazer e tal. Mas nós, de um modo geral, estamos em pânico. Então, se todos os setores aí fora, mundo, Brasil, estado, cidade, estão em pânico, e a nossa família também entrar em desespero, aí a gente vai ter muito problema. Então precisamos nos fortalecer como família em Cristo Jesus. Deixar Cristo entrar na nossa família. Como diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Todo aquele que abrir, eu entrarei em sua casa, estarei com ele e ele comigo. Cristo falando para os crentes em Cristo Jesus. E quando Cristo entra numa casa, irmão, há transformação. Quando Cristo entra dentro de um lar, existe transformação. Sabe por quê? Eu vou ler o que diz o versículo 9. Olha o que diz o versículo 7, perdão, até o 9. Diz assim, 7 de Zaqueu, de Lucas, né, perdão. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, olha a resposta de Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este era filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Olha só, quando Cristo entra em um lar, existe transformação. Quando Cristo entra e nós passamos a observar os ensinamentos de Cristo, existe transformação dentro de uma casa. Se a sua casa não tem transformação, se a sua casa não tem uma mudança para melhor e você diz que Cristo está em sua casa, você precisa olhar o que realmente está acontecendo, porque alguma coisa não está batendo. Porque se Cristo tem tomado a frente da sua casa, tem tomado as rédeas da sua casa, a sua casa precisa ter mudanças. Mas se você diz, a minha família toda é crente, mas na sua casa anda brigando, se estapeando, zangado um com o outro, mal-humorado, várias e várias vezes por semana, cuidado. Talvez você esteja se enganando e Cristo não tenha entrado na sua casa ainda. Porque onde Cristo aparece, onde há luz, como diz a palavra de Deus, onde há luz, a luz nela vai iluminar todo o ambiente. Como aquela candeia que é colocada ali para iluminar toda a casa. Onde tem Cristo não tem como existir trevas. Não pode reinar dentro de uma casa que a família toda se diz cristã. Não pode reinar desavenças, não pode reinar contendas exageradas. Que Deus em Cristo possa assim nos abençoar. Que Deus em Cristo possa nos guardar com a sua palavra. Que Deus em Cristo possa nos fortalecer como família dia após dia. Que o nosso Senhor seja com cada um de nós, com os nossos familiares em Cristo Jesus. E que essa palavra possa ter chegado ao seu coração e possa edificar a sua família. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Graças te damos, meu Senhor eterno, pela tua bênção, pelo teu amor derramado sobre as famílias, Deus. Obrigado por teu cuidado. Obrigado pelo alimento, pelo ar que respiramos. Nos ajude, nos ensine a te buscar dia após dia, para que o Senhor possa reinar no nosso lar e possamos ser famílias fortes em Cristo Jesus, para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor eterno, e oramos agradecidos em nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor proteja e abençoe aqueles que estão necessitando. Amém, amém e amém. Pois bem, meus queridos, estamos encerrando. A irmã Sâmia colocou aqui, né, Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso mesmo, minha querida irmã. Que Deus em Cristo que nós possamos fazer ao Senhor. A Tágila Barroso entrou aí, seja bem-vinda, irmã Albertina também, Valber, Rita Gonçalves, Alcioneide, seja bem-vindo, James, Sâmia Fonseca, acho que quem foi mais que entrou,
Márcio Alves, seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Edleia, Sóstenes, sejam todos bem-vindos aí no Facebook, né? No Instagram aqui, deixa eu ver os que entraram, a Maria Rita, irmã Gislene, Valdaísa também entrou aí, seja bem-vindo, Moisés, a Luziana, não estou conseguindo ver aqui, eu não estou conseguindo ler o nome, mas a Dária também entrou, seja bem-vinda, Camila, quem é Camila, meu Deus do céu? Seja bem-vinda, depois eu vou olhar, aqui tem várias Camilas. Maria Rita, já falei, seja bem-vindo. Adriana Lima, sejam todos bem-vindos, meus queridos irmãos. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Que Deus em Cristo possa nos abençoar com a sua palavra. E tenha uma boa noite a todos e até a próxima, até quinta-feira, tá bom? Até quinta-feira estaremos juntos às 7h30, ok? Tchau e boa noite a todos.